Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e todos os domingos compartilhamos aqui a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo, e este é o terceiro domingo da Quaresma. Peço desde já que você possa nos ajudar se inscrevendo, compartilhando e curtindo esta reflexão que quer nos ajudar a entender, compreender a perspectiva do Evangelho do domingo. É Lucas 13, de 1 a 9. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. É o terceiro domingo da Quaresma, que começou lá na quarta-feira de cinzas, quando nós, com as cabeças inclinadas, demonstrando um gesto da necessária humildade para fazer a jornada quaresmal, um gesto que nos levava ao início de uma viagem, uma jornada para o interior de cada um de nós mesmos, porque geralmente estamos muito fora de nós mesmos, na superficialidade da vida, das questões e das relações, e por isso nós somos convidados a fazer uma jornada que não é fácil para o interior do meu interior, quando ali eu busco e procuro a verdade sobre mim mesmo. E a verdade encontrada me fará colocar os pingos nos is, rever a minha própria vida, minhas atitudes, comportamentos e escolhas. Este é o caminho da conversão, que é exigida por Jesus no Evangelho de hoje, inclusive. Uma viagem que não é fácil, mas o importante é que no final haverá alguém de braços abertos, ressuscitado, esperando por nós. Hoje o Evangelho nos leva a pensar que basta a gente ligar a televisão ou um noticiário ou navegar pela internet para que instantaneamente a gente encontre diversas notícias, uma enxurrada de notícias de guerras, massacres, abusos infantis, pessoas mortas injustamente, corrupção, destruição do meio ambiente, maltrato de animais, de pessoas, infecção, mortes. No Brasil, quase 700 mil mortes pelo coronavírus. Então, encontramos isso numa enxurrada de notícias. São intermináveis notícias de desastres e tragédias, acidentes, mortes, e óbvio que a gente se pergunta, né, por que essas coisas acontecem? Por que tanta dor? Por que existe o mal ao nosso redor? Pergunta que também hoje pode ser encontrada no Evangelho deste terceiro domingo, e, na verdade, uma pergunta feita pelos interlocutores de Jesus que vai muito mais além, muito mais longe, porque supõe a culpa ou castigo pelos males, pelas tragédias. E aí, então, há um raciocínio que os pecados é que trazem os castigos, a dor e o sofrimento, né? Pelos pecados praticados, como a morte violenta sofrida por aquelas pessoas nas mãos sanguinárias de Pilatos, que embora tenha lavado as mãos de inocente, não tem nada, por exemplo. Aí Jesus quebra aquele raciocínio de ação humana, reação divina. Pecado, castigo da parte de Deus. O texto extraído para o Evangelho deste terceiro domingo da Quaresma é muito duro, é tão duro que a gente vê que parece até que é pouco misericordioso, mas ao mesmo tempo nos dá uma oportunidade e pode servir para um sério exame de consciência de cada um de nós. São alguns atos de derramamento de sangue, de morte violenta, o massacre de fato realizado por Pilatos para reprimir as revoltas políticas de alguns galileus aos quais Jesus faz referência, como a pergunta do início. A resposta de Jesus nos leva a olhar para dentro de nós mesmos, quando Jesus pergunta. A resposta do Senhor nos leva a olhar para nós. Vocês acreditam que aqueles galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido, por terem sido assassinados por Pilatos, por terem encontrado tal destino? Na verdade, sempre que Jesus tenta libertar as pessoas, rapidamente aparecem aqueles que são contra este processo de libertação. É disso que trata este texto. O evangelista inicia o texto com a expressão típica, naquele tempo. Mas que tempo? Embora seja uma expressão sempre usada, presente no Evangelho,
às vezes é importante localizar este naquele tempo. Esse tempo, na verdade, é quando Jesus havia dito à multidão: por que não julgais por vós mesmos o que é certo? Na verdade, o objetivo de Jesus é procurar emancipar o povo da influência e da doutrina dos escribas e dos fariseus, porque são autoridades religiosas que pretendem determinar o que o povo deve crer ou não, determinar como o povo deve crer, como também o que devem praticar. É por isso que Jesus então convida as pessoas a crescer. Sempre o objetivo de Jesus é convidar a pessoa a se libertar, a ser autônoma, madura. Pessoas que raciocinam com a própria cabeça, que caminham com as próprias pernas. E o fato é que isso é inadmissível para o poder religioso da época de Jesus, pois é um poder que sempre deve submeter as pessoas, tratando-as até de maneira infantil. E o motivo é que vieram algumas pessoas trazendo notícias para Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o sangue dos sacrifícios que oferecia. A expressão Galileu, no tempo de Jesus, não indicava somente a proveniência de uma região, mas o termo Galileu significava também revolucionário, subversivo, como os zelotas, que hoje a gente poderia dizer que eram os terroristas da época. Podemos lembrar a grande revolta de Judas, o Galileu, que é descrita lá nos Atos dos Apóstolos. Então, trouxeram notícias daqueles galileus, e Jesus é galileu, cujo sangue Pilatos havia derramado, ou literalmente misturado com o sangue dos sacrifícios, quando os assassinou. Na verdade, Jesus está tentando libertar o povo da influência dessas autoridades, e essa ameaça chega até ele. Aqui vem a Jesus uma ameaça velada, assim como uma advertência clara da máfia dessas autoridades. É como se com essas notícias eles estivessem querendo dizer, olha, indiretamente, cuidado Galileu, porque aqui conosco os galileus encontram o que merecem, encontram o seu fim, um fim muito ruim. É isso mesmo, é um recado para Jesus. Notemos então que Jesus não só não se deixa amedrontar com essa ameaça, mas reage a essa ameaça, inclusive atacando quando pergunta: vocês acreditam que aqueles galileus que foram assassinados por Pilatos eram mais pecadores do que todos os outros, né, por terem sofrido isso? Jesus nega, então, fortemente a conexão que vê o castigo como uma ação da parte de Deus para punir o pecado dos homens e afirma: eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Ou seja, se vocês não mudarem de vida, porque a conversão do Evangelho é mudança de vida, mudança de mentalidade e de comportamento. Converter-se, então, significa colocar o bem dentro de mim mesmo, o bem do outro, como principal valor da própria existência. Portanto, Jesus diz: não são mais pecadores que os outros, não sofreram essa violência porque são castigados ou porque mereciam. Cuidado vocês, é como se Jesus dissesse: cuidado vocês, porque se vocês não mudarem de vida, quem terá um fim trágico é vocês. Mas não é só isso, não. Não é só isso. Jesus continua, e se antes Jesus havia falado de um modo, de fato, de um modo assim muito geral, indicando esses galileus, agora Jesus se encontra localizando em Jerusalém, falando justamente de Jerusalém. E completa dizendo assim: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Outra catástrofe. Siloé é um distrito de Jerusalém e ainda hoje é possível ver a base dessa torre que desabou. Aqueles 18 que morreram. Jesus continua a questionar sobre esse fato e pergunta então: vocês acreditam mesmo que eles fossem mais culpados ou, literalmente, devedores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? E agora, então, a gente observa que se antes o exemplo foi dos galileus, agora Jesus toca no dedo na ferida de Jerusalém. Então, continua dizendo: não, eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. Reafirmando novamente o que havia dito antes.
antes. Portanto, Jesus exclui de maneira taxativa o castigo divino e convida as pessoas de novo à conversão. E depois Jesus amplia essa temática, e aqui é um pouco uma resposta a João, que era o último herdeiro dessa tradição que via Deus como aquele que punia os pecadores. E aqui lembramos que João Batista havia dito, então, como castigo, toda árvore que não dá bons frutos será cortada e jogada no fogo. Agora Jesus amplia esse discurso e prossegue com uma parábola, dizendo assim que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi a ela procurar figos e não encontrou. Lembremos que o figo e a vinha no Antigo Testamento são imagens de Israel. Lembremos também que ouvimos João Batista que dizia que se não dá fruto, deve ser cortado e jogado no fogo. Pois bem, aqui Jesus deixa muito claro que não está de acordo também com esse ensinamento de João Batista. Não está de acordo. E como se não bastasse, Jesus acrescenta uma parábola muito dura, que é a parábola da figueira que não produz frutos. Já faz 3 anos que venho procurar frutos nesta árvore, mas não encontro. E 3 anos aqui representa um período completo, um tempo completo. Podemos imaginar, então, o constrangimento daquele agricultor ou daquele vinhateiro quando o dono da figueira manda, então corte-a, porque esta árvore deve ficar inutilizando a terra, porque deve ficar ocupando a terra, porque deveria desfrutar da terra de forma inútil. A essa ordem, então, nós temos a resposta do agricultor, que responde que é exatamente a ação de Jesus. Nesta resposta, nós vemos a ação de Jesus, que vai totalmente contra uma ação que destrói e que pune. Jesus não veio para destruir ou para punir, mas veio para trazer vida, para vivificar. E eis a resposta do vinhateiro, que toma coragem e pede um prazo maior antes que o Senhor cumpra a sentença. E diz, patrão, literalmente Senhor, pois é um relacionamento com Deus, que aqui está se expressando, deixa-o ainda este ano, até que eu tenha cavado em torno dela e colocado adubo. Na verdade, esse agricultor sabe o trabalhão que vai ter. Sabe que vai ter que cavar, fertilizar, regar, tudo na esperança que dê frutos, fazer tudo de novo. É um processo bastante difícil. No fundo, esta é a verdadeira quaresma. Trabalhar em nós mesmos para tentar, ainda que já tenhamos sido muito estéreis, dar bons frutos na vinha do Senhor. A ação de Jesus diante dos pecadores, diante de pessoas que a gente pode considerar estéreis, como esta figueira da parábola, como também diante daqueles que não dão frutos, não é a punição, mas é uma ação vivificante. Então faz de tudo, adubo, cava, rega, com Jesus há sempre ainda novas possibilidades, portanto, de dar fruto, de levar vida, e não apenas oferece essa oportunidade, como inclusive colabora como um grande agricultor que faz de tudo, não é, para que essa vida nova se realize. E depois então Jesus concluirá afirmando, vejamos se a figueira dá frutos no futuro, se não der frutos, então tu cortarás. Portanto, o Deus de Jesus que Lucas apresenta neste evangelho é um Deus para o qual nada é impossível. Aliás, como o próprio Lucas escreve no início do seu evangelho, na Anunciação, este é o 6º mês daquela que era estéril, que todos diziam que era estéril, falando de Isabel para Maria, e agora dará à luz um filho de esterilidade, de não produção de frutos. A ação de Jesus é essa vivificante. O ensinamento de Lucas é muito claro, então, e muito precioso. E assim também, uma árvore que parece estéril, através da ação de Deus e pela colaboração da pessoa, pode sim dar frutos. E finalmente, para todos aqueles que veem uma relação entre o pecado das pessoas e o castigo de Deus, Jesus anuncia de forma clara, taxativa e definitiva que a ação de Deus com todos os pecadores não é punitiva, não é destrutiva, mas é uma ação vivificante. Nós vemos no nosso meio, na nossa sociedade também hoje, pessoas
com o intuito de quererem ser muito religiosas ou muito fiéis à religião, dizerem que Deus castiga com coronavírus, que Deus castiga por causa do carnaval, que Deus castiga por causa dos pecados. É uma pena. Catástrofes, pandemia, desastres não são alvo do castigo de Deus, como se Deus pudesse dar isso como uma vingança, né, punitiva. Então, infortúnios, mal, catástrofes ou mesmo a morte podem ser para qualquer pessoa que seja boa ou má, temente ou não a Deus, uma excelente oportunidade para se voltar a Deus ou, como disse Jesus, para se converter. Até aquilo que é ruim, que é triste, que é doloroso, podem ser causa, motivação para a nossa conversão. E a conversão é sempre a grande obra de Deus na vida do ser humano. O testemunho de muitos pecadores que se converteram mostra a imensa alegria, a paz do coração, a serenidade indizível que o retorno ao Pai produz. Mas mesmo as chamadas pequenas conversões que acontecem no coração das pessoas são grandes obras de Deus. Um grande abraço.